Bom, gente, eu decidi fazer um long range hoje. Eu tô com o Mavic 2R. The home point has been updated. Please check it on the map. Antena original. E vamos lá começar a ver o que dá hoje. Vamos ver o que vai dar hoje. Bom, tô pronta. Calma. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Só. Onde está ele agora? Vamos ver o que vai dar hoje. Opa, meio nervoso aqui. Ele acelera muito rápido. Bom, estou no duplo canal, hein? Duplo canal. A 36 metros. Vamos lá. Sem obstáculo. Vamos ver o que esses antenas vão fazer hoje. Então tem um outro caminho, beleza? Nós vamos à direita. Vou tentar para a esquerda. O que dá para lá. Aqui mais para a esquerda. Direcionar ele mais para a antena. Bom, 36 metros ainda. Lá, 6 metros ainda, de 500 metros. Vou baixar um pouquinho para ver se eu passo corretamente aqui. Vou subir um pouquinho para não pegar um bicho na decolagem. Dou tilta, eu subi já logo, porque a Mavic Air 2, olha lá, ele já trava na hora. Eu já dou, ele congela e você perde esse ar quase na hora. Então eu não vou deixar ele fazer isso. O Mavic 2 Pro é muito mais suave, esse aqui é brutal. A 2 km 200, sur 70 metros. Hein? Já dou outro, descida, um pouco montar, opa, tá bom. Tá de novo acusar, oscilando. Vai de novo. Para récupérer.
Tá, disons que a altura realmente aqui é limitada a 120 metros. Recuperou. Tirar isso. 3 km. Eu perdi 2 pontos aqui. Vou subir um pouquinho mais. É que eu tenho um pouquinho de obstáculo à minha frente, casa, todo. Deixa que ele tá. Só recupera a 200 metros, cara. Ups. Três 500. Eu nem entrei dans les interférências ainda. Vou entrar lá, vai já dar interferência também. 2.4, tudo. Eu estou bem alinhada na reta, mesmo assim, vai já 2 pontos, eu não vou arriscar. Comecei a subir também, mais. Não está recuperando não, hein? Estou subindo e não recupera. Vou para a tarja. Quatro km 100. É que ele tem uma subida rápida, hein? Como ele eleva, sobe rápido. Já está penando, já estou vendo só na imagem, já está 500. Vamos subir um pouquinho mais. Subir gradualmente agora. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. 5 km. Da Dutra. Tá penando, tá tentando, o sinal tá bom ainda. Quinhentos. Cinco e meia. Vou empatar a quilometragem e o porcentagem, tá? Vamos recuperar lá. 700. Olha, 5.800, tá? Vamos lá. Vamos mover depois com quanto eu volto. Né? 5.800, vou voltar. Vamos acompanhar a porcentagem e a quilometragem. Ele está invertida e o sinal é melhor. Olha lá. Está de frente para mim e o sinal não está melhor. Para rapport, quando ele estava de trás, o sinal estava pior. Agora está de frontal, a captação é melhor.
Então, 55 por 5 km 500. Então, vamos acompanhando aqui. Isso é importante, que a gente desce mais rápido com porcentagem. 54 por 5 km 400. A gente tem que atingir 5.300. Olha lá, já está mas já embaixo dele. Então, isso é importante que a gente recupere isso. Não pode ficar mais baixo. A porcentagem não pode mais ficar mais baixo que a quilometragem. 5.200. Está recuperando já 2%. Quase. Não, e dou até perto agora aí do sinal, incrível, para aquecer. Deve ser uma interferência aqui do início. Não posso, não. Eu subi a antena um pouquinho de controle e dou isso. Não posso subir, não. Eu começo a descer. (48 por 51, muito bom. A gente está aqui recuperando bateria. (50, 47, isso aí. Dou um perto. Dimpium. Tô lá perto. De novo. Eita. Agora ele acionou. Caraca. O que faz isso? Ele tá andando do outro lado. Estranho que deu essa virada. Bom, tá 3.1 km por hora. Então vou mais rápido no retorno home que no manual. Está do outro perto, é normal, porque está deslocando muito rápido. Quando ele desloca muito rápido, ele não procede corretamente. Deve ser problema. Vamos descer ele um pouquinho. Eventualmente pode ser muito alto a essa altura. (43), já estou recuperando, tranquilo. O foco tá horrível. Deixa eu ver. Vou tirar o retorno home também. Olha. Aí proceder mais facilmente, está passando com muita dificuldade. Mesmo assim, dou incrivelmente um pé do sinal. Bem, as antenas estão lá embaixo, o sinal está lá embaixo. Tá bom, 38 por 29, está com 10% a mais já de bateria. Estou esperando se ela voltar corretamente, mas não. Eu estou bem alinhado nele. Não recuperou totalmente a linha boa. 1
Vamos para a mapa um pouquinho para ver. Mostrou o rapport. Incrivelmente, a linha que já trouxe na ida não está mais aí. Não está indo na minha direção correta. Bom, qu'est-ce que eu vou fazer? Eu vou depois... Olha lá, conta não conectada. Que estranho, cara. Aí, tá dando até buga lá para a conta. Ó, se você não está com conta não conectada, você não vai sair tour, não. Só vai 30 metros e acabou. Não sei que loucura. Já tive problema. Eu escutei a respeito desse problema, do problema de login. A pessoa que quer decolar está logada, mas não está reconhecida ainda para o sistema. Então, aí a pessoa não consegue decolar, mesmo que estou logada. Vai acontecer várias vezes. Já ouvi muita gente, pô, eu estou logada, certo? E o dono não reconhece o login. Estranho mesmo. A conta não logada, cara. Que loucura. Tava logada. Ou tava voando logada. Ah, já tô. Posso descer tranquilamente agora. Já estou a me unir correto. Ah, 900 metros. Ah, o porcentagem de bateria, olha lá. Tá, eu saí lá com 57. Ah, é incrível, tá 43% donc do consumo. Donc dá para voltar, aí puxa mais. Dá para ir dans les... Ele avisa muito mais antes, eu consumi muito menos. Eu acho que o vento também ajudou lá. Um pouquinho de vento, ele está me ajudando aqui. Ah, já estou lá embaixo. Aqui minha casa, eu estou vendo. Já posso começar a descida aqui, ó. Vou diminuir a velocidade, já estou perto. Já estou vindo. A frontal. Estou chegando aqui, na minha casa. Vamos parar um pouquinho. Deixa eu descer. Vai descer para mim. Hop, parar. Aí, chego lá, tem uma pessoa trabalhando. Aí, antenne original. Vamos lá. Opa, devagar também. Não fala meio a cabeça. Ó, antenne original, sem modificação. Tá bom? Aí depois eu vou colocar a 5 controles amplificados. Vamos ver o que ela vai fazer. Deixa eu voltar. Dá minha mão. Tchau, gente. Até logo. Vou desligar aqui, eu tenho que botar o drone em cima da caixa. Tchau.